A gente não quer pensar em morte, mas é preciso estar preparado para situações imprevistas ou se organizar para tanto. Por exemplo, quando um familiar morre, as contas, as dívidas que ele assumiu ao longo da vida vão ser pagas por um dos herdeiros, pela família? Como é que fica isso? As pendências, os credores vão ficar na mão? Não. O que diz o direito sobre o assunto? Nós vamos trazer esse tema para o Bom Dia Responde de hoje e a resposta com a advogada Anderlane Marques. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Bom dia, Josielma. Bom dia para todos. E aí você, se quiser perguntar para a doutora, fique à vontade. QVT e WhatsApp são os nossos canais de atendimento ao telespectador e estão sempre à sua disposição. Doutora, a pessoa assumiu a dívida então, alguém vai pagar aquela conta? Os herdeiros são obrigados a pagar na eventualidade da morte do titular? Após o óbito, se existir alguma dívida a ser liquidada, né, quem responde pela dívida não são os herdeiros, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu pai faleceu, então agora eu vou ter que pagar a dívida dele, como é que funciona isso, né? Então não são os herdeiros que pagam, tem um instituto que chama no direito que é espólio. Então quando o falecido tem dívidas, o que responde vai ser espólio. O que é o espólio? São todos os patrimônios ou valores em dinheiro que é deixado por ele. Certo. Esse tipo de garantia, entre aspas, deve estar num documento ou não precisa? Automaticamente o espólio ou os bens que aquela pessoa tinha vão, de certa forma, servir como garantia de pagamento das dívidas dele? Assim, quando existem aquelas dívidas que já estão consolidadas no mercado, né, existe o trâmite do inventário. Sim. Então, é importante que no inventário, quando nós vamos apresentar os documentos, temos que apresentar também ali todo o relato, né, das pendências. E aí, um exemplo, né? Tem uma dívida, a pessoa deve lá R$1 milhão, né? Mas ela só tem 500 mil. O que acontece? Então, as dívidas que serão pagas serão aquelas até o montante dos 500 mil. E o restante, como é que fica? Não paga. Eita. Porque não vai se transferir dessa responsabilidade para os herdeiros, né? Então, dentro do inventário é apresentada essas dívidas e na medida em que os credores, né, forem apresentando lá, até por conta dos documentos que forem demonstrados, aí vão ser liquidadas. Outra situação que é bastante comum é financiamentos habitacionais. Casais que fazem esse tipo de conta ou de compromisso, como é que fica na eventualidade de um deles morrendo? Então, o financiamento habitacional é uma exceção, né? Assim como o empréstimo consignado também. Então, quando existe ali o casal e um deles falece, então, até na questão da partilha, né? Na própria partilha, quando existe o divórcio, você tem ali a responsabilidade de 50% e também direito aos 50%. E em caso de óbito também é da mesma forma. Então, o que é perdoado, entre aspas, né, em relação à dívida do financiamento, é a parte do falecido. Certo. A gente acaba falando, então, em espólio, em inventário, Isso. em herança, quando diz respeito a bens e dívidas. Isso. Ou compromissos assumidos pelo titular daquele patrimônio. Essa documentação toda, essa conta é paga pela herança como um todo, ou é preciso pensar em impostos, em pendências financeiras envolvendo aquele patrimônio para ajustar antes da partilha ser feita? Então, todas essas dívidas, todos esses impostos estão junto nessa documentação que tem que ser apresentada no momento do inventário. Então, por isso que é importante que a pessoa, quando ela perde um ente querido, que ela procure um advogado especialista para que ele possa orientá-la, né? Orientá-lo para que seja dada a entrada no inventário. Porque essa é um momento que as pessoas nem se atentam tanto, Josielma. E se não chegar a apresentar, fazer esse inventário no período ali que consta na legislação, aí é possível que seja cobrada, inclusive, até multa. Sim. Né? Então, vamos supor, passou ali os 3 meses, aí a pessoa deixou de fazer o inventário, passou 1 ano da morte, não fez o inventário. Quando for fazer, além de tudo que ela tem que apresentar, né? E detalhe é que ela não vai poder se desfazer de nenhum tipo de veículo, nenhum tipo de bem, nenhum tipo de valor, porque precisa ter esse trâmite. Os compromissos assumidos pelo titular daquele patrimônio, vamos dizer, as dívidas que ele assumiu, que não estão em documento, muitas vezes, e aí especialmente em cidades menores, as pessoas fazem compromissos ali pela palavra ainda, apesar de toda a orientação
jurídica nesse sentido, como é que aquela pessoa que seja o credor do que morreu vai apresentar aquela situação numa provável discussão de inventário ou de espólio? Aí, nesse caso, não tem Provas o que resguardar. testemunhais? Fica Não complicado isso, por quê? Porque é documento, né? Sim. Precisa de documento. Então, se houve algum tipo de contrato ali verbal, então, até que se comprove a existência dessa dívida para que seja assumida pelo espólio, aí é um pouco mais difícil, né? Sim. Vamos para o telão, tem uma pergunta que chegou aqui do Luiz Bittencourt. Olha só o que ele disse. Um imóvel foi adquirido, foi comprado e tem uma dívida, percebo, nesse sentido, salvo engano, aqui vamos tentar entender o que ele quer. Perceber que houve uma má intenção na compra do bem ou do item, mas identificada apenas após a morte. Quem responde por esse ato? Houve uma negociação, um dos agentes daquela negociação agiu de má fé. De que forma aquilo pode ser questionado, vamos dizer assim? Possivelmente aí ele deve ter usado o CPF de uma pessoa que já faleceu, né, no caso. É o que eu estou entendendo. Como é que prova essa situação? Os herdeiros vão, de alguma forma, questionar aquele negócio que foi feito? Sim, no caso, se foi feita a negociação e o CPF da pessoa, vamos supor, tem um lote ali e a pessoa veio a óbito. Sim. Só que aí não deram baixa no CPF e negociaram aquela venda. Até uma forma de desfazer do patrimônio para não efetivar a partilha. Esse é um negócio que ele é passível de ter nulidade, né? Então, pode ser que a pessoa que comprou, por exemplo, né, ela compra, aí outro terceiro também compra, aí mais de duas pessoas comprando o mesmo bem. Então, isso aí pode entrar com uma ação para cancelar esse contrato e restituir alguns valores caso tenha sido pago. Doutora, uma outra situação, e aí eu estou fazendo uma analogia. O casamento de quem tem determinada idade fica, vamos dizer assim, questionável se for feito ali entre pessoas com diferentes idades, por exemplo, se já está já na terceira idade. Mesma coisa vale para negócios? Se um idoso da minha família decide fazer um negócio assim diferente de uma hora para outra, a família pode impedir ou ele vai precisar da anuência dos filhos, por exemplo, para fechar o negócio? Luciano, isso vai depender se a família tiver o interesse de entrar com uma ação para, de certa forma, proibir os atos daquele idoso, né? Até porque a pessoa, se ela é dono de algo, mesmo sendo um idoso, e se comprovado que ela está nas suas, né, cabeça está boa, sim, completa a faculdade mental, completa a faculdade mental, então ela tem todo o direito de fazer qualquer tipo de negociação. Então, se a família tiver preocupação em relação a isso, aos atos da vida civil, aí elas têm que entrar com uma interdição, né? Sim. Vamos para a tela, tem outro telespectador querendo saber se fizer um financiamento de um carro, de um veículo e morrer durante o pagamento daquele financiamento, como fica essa dívida? Vamos dizer que ele diz que é solteiro aqui, mas alguém pode ser responsabilizado pela dívida dele? Tá. Nesse caso do falecimento dele, ele tem um carro financiado, aí precisa saber se ali existe algum contrato que tenha cobertura por morte, né? Geralmente, nesses seguros que são feitos do veículo, existem as cláusulas lá que tem a cobertura. Em caso de falecimento, se o bem valia 100 mil, qual que é o valor da cobertura, né? Então, tem que se atentar a importância também do seguro, do veículo. Sim. No Bom Dia Responde, tirando dúvidas sobre dívidas, quem paga a conta quando o titular morre? Os parentes são responsáveis? Como resolver as pendências? E se você é credor de alguém que morreu, onde você pode verificar essa situação? A gente está com a advogada Anderlane Marques ao vivo e com várias perguntas aqui para respostas. Doutora, vamos para o telão, porque tem esse questionamento aqui, acho que esses nós já fizemos. Vamos para frente. Gostaria de saber sobre uma situação. Minha mãe tem apenas uma casa para deixar de herança e quer passar para o nome de uma das filhas ainda em vida, sendo que essa senhora tem outros filhos. É possível ela fazer essa doação só para uma das filhas? Não, não pode. Quando a pessoa ela está viva e ela quer repassar uma parte do patrimônio, né? A totalidade, na verdade, acontece bastante de, às vezes, um pai querer direcionar o bem só para um herdeiro. Ele não pode dispor dessa totalidade, Joselma, ele só pode dispor de 50% dos bens que ele tiver. Tá? Sim. Então, se porventura acontecer isso, os filhos poderão aí... Os demais filhos questionar. Isso, questionar, poderão reaver isso aí na justiça. Tá? Certo. Porque se for feito,
esse documento que comprova esse tipo de doação, aí é um documento que pode ser discutido. Certo. Vamos para o telão. O telespectador conta que a sogra tinha um imóvel, a idade dela 78 anos. Há 10 anos, quando ela tinha 68, ela se juntou com um senhor mais novo do que ela. Só que ambos são idosos agora, né? O genro conta que esse companheiro ajudou muito a sogra dele na fazenda. No caso de uma separação ou de morte de um deles, ele também tem direito aos bens dela? Ele vai ter direito do que foi adquirido durante a esses constância 10 da anos união. aí, vamos dizer assim. Isso, durante a constância da união. Se ela já tinha esse bem, aí é importante, já fica até a dica, né? Vai juntando prova do que foi feito nesses 10 anos, de quais foram as benfeitorias que foram feitas, para comprovar, porque daí é feita essa avaliação e aí, em caso de uma separação, aí vai ser discutido durante esse período de 10 anos, e não a totalidade do bem. E o fato dele ser mais novo não tem problema nenhum, né? Independente. Sim. Vamos para o telão, mais um questionamento aqui. Na minha família perdemos 2 irmãos, éramos 9. Um dos que faleceram deixou 4 filhos. O outro não tinha filhos, mas tinha a esposa. Minha mãe também faleceu, meu pai tem 72 anos, casou de novo. Temos uma casa que está no nome do meu pai. Deve ser feito um inventário desse bem, uma vez que a mãe faleceu lá atrás, né? Ele menciona aí acima. Por conta da morte da mãe, tem que fazer inventário, doutor? Sim. E como é que fica esse patrimônio, uma vez que o pai aí deles ficou bem extenso, eu vou organizar um pouco a resposta para ele aqui, pelo que eu entendi. Se a mãe faleceu e tem filhos, mas daqueles filhos, 2 faleceram, né? Sim. Aí possivelmente ali tem os netos. Então, os netos, eles entram ali nessa linha hereditária, né? Como representação. Pela parte da herança, na parte da herança, que caberia aos herdeiros. Aqui, né? O que está explicado. Isso. Então, vamos supor, se ali são 2 filhos, um faleceu, um desses deixou 2 filhos, seria uma herança ali para 2 herdeiros, né? Sim, e tem a mulher do outro que não tinha filhos. Também ela entra também como herdeira. Entra. Sim. Como parte. Então essa casa vai ter que dividir por um eles bocado entram de como gente. representação. Isso, entra como representação. Porque o fato de um dos herdeiros falecer não tira o direito dos subsequentes, né? Sim. Do que seria o herdeiro deles. Agora, numa situação como essa, o que a senhora como advogada orienta? Se vende essa casa, se divide o valor pelos herdeiros ali, e no caso, mesmo o pai estando vivo ainda, que era o antigo companheiro dessa mulher que... Não vai conseguir fazer esse trâmite, Oceano, porque na casa, se estava ali no nome do pai e da mãe, então até para transferir, precisaria da assinatura da mãe, né? Então, de todo modo, terá que fazer o inventário para poder ser feita essa partilha de forma proporcional, em que o pai vai ficar com a parte que lhe cabe, né? Ali como herdeiro necessário, e os filhos também. E aí, nessa situação, aí a partir dali vende o imóvel e faz a divisão. Por isso que demora, às vezes, muito tempo essa discussão com relação a bens, né? O caminho é procurar um advogado para esclarecer a situação e tentar o acordo. Sim. Porque, no final das contas, quando for fazer o processo de inventário, pode demorar 1 ano ou 10, é a mesma coisa, né? Então, se ali, por meio da orientação do advogado, ele vai informar, olha, o seu direito é tal, o seu é tal. Se fazemos um acordo, assim que vai funcionar. Se não for feito acordo, mas for um processo judicial, vai funcionar dessa forma também. Então, agora, fazendo um acordo, esse acordo pode ser questionado lá na frente ou não? Fazendo o acordo, se finaliza esse acordo, ele tem força de título executivo, porque é um acordo dentro do processo, né? Seja ali no cartório, que vai ser elaborado um documento, ou seja na justiça. Então, o que vai acelerar é porque não vai ter o litígio. Sim. Então, não vai precisar as partes se manifestarem, não vai precisar ter audiência, não vai precisar fazer nenhum tipo de perícia, né? Então, vai ser tudo mais enxuto no trâmite. É demorado um pouquinho, porque não é no estalar de dedos, né? Se trata de bens também, então tem que analisar também a questão das dívidas. Se tem dívida de PTU, por exemplo. Isso, mas vai ser mais rápido. Sim. Vamos para o telão aqui, porque tem uma história que é até grande do telespectador. Ele quer saber, numa hipótese ali, uma pessoa morou numa fazenda sem documento nenhum. Essa pessoa morreu, logo depois o viúvo se casou, deixou 4 filhos. 15 anos depois, essa terra foi documentada e agora meu pai faleceu. Não tem nada no documento dela, certamente é a nova mulher dele, né? Daquele homem que era viúvo lá atrás.
não tem nada no nome dela no documento da terra. É tudo no nome da minha mãe e do meu pai, que são os anteriores lá da história. Essa nova mulher tem direito na metade da fazenda se não tem documento nenhum em nome dela? Olha, essa pergunta... A nova companheira aqui da pessoa, né? Essa pergunta ela é até um pouco difícil de dar uma resposta muito concreta, porque tem que ser analisada a situação. Né? Tem que ser analisada essa questão de como é que foi que permaneceu nesse imóvel, se foi de uma forma mansa e pacífica, né? Tudo isso em relação até mesmo à questão do uso capião. Né? Então, existem muitos processos nessa situação, porque deixam de fazer documentos, às vezes as pessoas elas não têm tanta instrução, acompanhamento, e aí vão confiando na palavra, porque geralmente, né, assim, as pessoas mais idosas têm esse compromisso, né, da palavra e tal, mas aí vai passando os anos, deixam de documentar, aí surge um problemão. Para resolver, e aí se tem isso. Então, nesse caso, tem que ser analisada a situação. Casou com outra, essa outra que entrou na relação, como é que ela fica no aspecto legal também, é complicado. Outro questionamento aqui. Eu sou casada há 6 anos com meu marido, ele tem 70 anos. Os filhos dele, e certamente não são dela, ao que parece, já falaram em fazer a interdição dele. Eles podem fazer isso? Para fazer uma interdição é preciso apresentar um laudo, doutora, por exemplo? Sim, é preciso apresentar laudo. É uma série de análises, né? Sim. Justamente para saber se ele está nas faculdades mentais dele ou não. Então, mas em 70 anos, pode acontecer de nem conseguir. Sim. Aqui o outro telespectador diz que o meu esposo tem pai, o pai dele tem 70 anos, na verdade é o sogro dessa pessoa, né? E ele tem 2 filhos e um neto. Ele quer passar a casa para o neto em vida. Tem como? Ele pode dispor só de 50%. No caso, a casa toda não pode, justamente obedecendo aí esse limite, né? Certo. Ele pode até fazer alguma doação, mas não de tudo. De tudo, não. Tá. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Bom Dia Responde mais uma vez. Obrigada também pela oportunidade. Bom fim de semana. Obrigada. E uma dúvida que fica para a família. Quando uma pessoa morre, por exemplo, tem conta de água, luz, telefone, dívidas com o banco no nome dela, quem ficou de herdeiro ali ou de parente vai ter que pagar essas contas todas? A gente está tirando dúvidas semelhantes a essas com a advogada Anderlane Marques, ao vivo aqui no quadro Bom Dia Responde. Você, claro, se quiser perguntar, pode participar. Contas públicas, essas continhas aí com serviços públicos de concessionária, água e luz, estão lá no nome daquele titular que morreu. E aí, a família tem que pagar os boletos? Ou tem que ir lá apresentar a certidão de óbito para transferir? O que a senhora orienta? Essas dívidas, quem vai responder, como eu falei anteriormente, é o espólio também, né? Porque são um dos documentos que apresenta. Se está lá no nome do falecido, então, para haver o desligamento ali daquela conta de água ou conta de luz, aí vai ter que quitar as dívidas, né? Então, é preciso ver a questão do inventário também, arrolar isso, porque geralmente eles vão falar que não pode cancelar enquanto não quitar. Mas a pendência ela tem que ser revista ali. Certo. Então, a orientação que a senhora dá a princípio é a pessoa ir à sede, ir ao local de atendimento, apresentar a certidão de óbito. Isso. Assim como energia, água, uma conta de telefone, TV a cabo, né? Às vezes acontece de haver o óbito e os herdeiros eles não apresentam ali a justificativa que a pessoa faleceu. Aí acontece que não existe pagamento, aí começam as cobranças. Aí a pessoa até fala, não pode cobrar, ele já morreu. Né? Mas a família ela tem que estar ciente que não tem como automaticamente aquelas instituições saberem que a pessoa faleceu, até que haja ali o cancelamento do CPF. Então, existe a necessidade, né, e a importância até para evitar algum tipo de abuso por parte dessas credoras, que a família avise essas instituições, esses órgãos. Vamos para o telão, tem a pergunta de uma mulher, ela conta que o companheiro faleceu. Ela quer saber se tem direito à pensão por morte, no entanto tem uma circunstância ali que talvez possa impedir de alguma forma. Ele era casado com outra, separou dela, morou comigo 30 anos, agora morreu, tem um direito na pensão dele? Ela não explica se ela se casou com ele, mas aparentemente tinha uma união nesse estável. Nesse caso, existe aí a união estável, né, que é comprovado aí
né, por testemunhas, por até mesmo o cartãozinho lá da família, da unidade de saúde, que pode constar ali o nome dele, o nome dela como entes da família, né? Então, ela buscar mesmo esse reconhecimento dessa união e pleitear aí a pensão por morte. Certo. Doutora, a pessoa que tem só um filho, ela precisa fazer uma documentação, um testamento, numa eventual situação de morte dela, para garantir que aquele filho receba, ou não precisa? Pelo fato de ter só um herdeiro, não precisa se preocupar com isso? A questão do testamento, ele é importante para a pessoa se antecipar, né? Até porque se essa pessoa era casada, por exemplo, então o filho concorre com o cônjuge, né? Então, se não era casado, então a herança fica na totalidade ali para os filhos. E em caso de ocorrer aí o óbito e não haver testamento, aí pode estar pleiteando aí a pensão por morte para o filho, né? Para que ele seja resguardado nesse momento dessa ausência. Outra pergunta aqui no telão. A pessoa interditada por motivo de doença mental permanente tem direito a receber pensão de beneficiário do INSS que faleceu? Por que a pessoa está perguntando? Minha mãe faleceu e o pedido de transferência da pensão dela para o meu irmão, que era interditado, foi indeferido pelo INSS. Então, o INSS acontece muito de esses pedidos que são feitos lá diretamente, indeferem, né? E aí é onde ela tem que procurar um profissional, um advogado de confiança para que ele possa estar entrando judicialmente. Porque quando existe essa dependência por conta dessa interdição, é possível que haja o acúmulo dessa pensão, né? Tanto do benefício previdenciário dele, quanto da pensão por morte. Aí tem que ver certinho, né, a questão da modalidade desse benefício. Certo. No caso de, voltando a bens, por exemplo, como veículos e financiados, o titular morrendo, a família pode apresentar esse documento do óbito lá na financeira para transferir aquele veículo para o nome de alguém da família? Então, quando existe o bem deixado, por exemplo, deixou só um veículo, era o único bem da família. Aí existe uma demanda que às vezes não conseguem resolver, né, e tem que fazer diretamente o inventário. Mas existe uma forma que é feito um pedido, tá, no cartório, e esse pedido é justamente para fazer essa transferência. Lá eles vão indeferir. Então é necessário o pedido para o juiz, é uma ortoga judicial, né? Aí, dependendo da comarca, às vezes o juiz ele solicita ali que seja feito de fato o inventário, né? Mas, sendo o único bem, não existindo dependentes menores, é possível no cartório que resolva. Aí tem que saber a peculiaridade do caso em questão. Quando alguém morre, a gente já pensa logo na necessidade do inventário e toda a documentação, tramitação, impostos. Uhum. Há um prazo para que esse inventário seja feito? Se não for feito, o que acontece com os bens? De alguma forma ficam com pendências? Sim, tem um prazo que tem que ser feito, 60 dias. E se porventura não dá entrada, aí é feita a aplicação da multa, né? Quando for feito, demorou 2 anos, 3 anos, 10 anos para fazer o inventário, e acontece, sim, né? Aí é feito um cálculo de multa que eles vão ter que pagar. E essa multa ele não é parcelada, tem que ser paga à vista. E não é pouca também, né, normalmente? Pouca. Vai depender de acordo com a quantidade de bens, né? Do valor de bens a inventariar. Certo. Esse processo de inventário podendo demorar desse tanto, como é que fica o uso desse bem, a manutenção desse bem nesse período todo? Então, a pessoa primeiro ela não vai poder se dispor, ela não vai poder, vamos supor que tem ali 2 casas, né, e tem ali 2 filhos. E eles não querem inventariar, só fizeram um acordo entre si, cada um fica com uma casa, né? Mas aquele bem vai permanecer no nome do falecido. Eles não vão conseguir transferir se não for por meio do inventário. Então, é importante que seja feito de fato esse inventário justamente para que seja regularizado e evite demais transtornos e problemas futuros. Sim, eu estou tentando aqui finalizar a apresentação de 2 outras perguntas aqui de telespectadores. A pessoa conta o seguinte, é o Arthur de Araguaína. Tenho dívidas a juro, peguei o valor emprestado com agiotagem. Se caso eu venha morrer, faltar, como ele diz aqui, meus familiares assumem essa dívida ou por lei eles não assumem essa dívida, eu deixei cheque e promissória assinado. Como é que fica? Então, a agiotagem já não é uma coisa muito legal, né? A agiotagem ela é considerada até crime, né? Então, mas ele tem um cheque, tem promissória assinada. A promissória ela é um documento executivo.
Então, a pessoa que emprestou esse dinheiro, ele tem essa promissória, ele pode executar essa promissória, né? Porque a promissória Mas aí vai ali, executar contra os parentes, porque digamos que... contra o espólio. Sim. No caso, ele vai, sabendo do óbito, né? Aí ele vai verificar na justiça, essa pessoa vai procurar um advogado, e aí o advogado vai consultar que se já existe andamento ali, um inventário, e aí ele vai pedir para ser habilitado nesse processo e apresenta esse documento de dívida. Sim. Dessa promissória. Porque a promissória, ela é um título executivo, ela é uma dívida que está documentada, independente se foi por agiotagem, né? Até porque quando vai executar esse tipo de dívida, não precisa justificar de onde que veio, né? O documento em si é a prova. Sim. A dívida existe. Então, nessa situação, aí a pessoa que é a credora que tem que se habilitar no processo de inventário. Entendi. Vamos para outra pergunta aqui de uma telespectadora. Ela quer saber se no caso de falecimento do marido, e eles não têm filhos, ela teria que obrigatoriamente dividir os bens e a pensão com o sogro, com os pais do marido dela. Na verdade, aí vai seguindo a linha ascendente, né? Colaterais. Então, se não tem filho, aí é a esposa. Então, a herdeira, o próximo herdeiro será a esposa. Porque a esposa ali, ou o esposo, né, vai concorrer com os filhos diretamente. Sim. E não com a linha ascendente. No caso, ela não tem, eles não têm percentual previsto para os pais do falecido. A não ser que ele tenha deixado algum testamento que demonstre que 50% ali do meu patrimônio vai ser dos meus pais, por exemplo. Já tem que deixar a vontade tem clara. que deixar. Certo. A manifestação Senão da vai vontade. ficar só com a companheira, Isso, né? Exatamente. Outra pergunta que chegou aqui, minha esposa faleceu e eu quero saber se tem um direito à pensão. Ela deixou uma filha de 4 anos que eu cuido. Não, tem direito sim, no caso vai ser aí a criança, e no momento em que a criança ela atingir ali a maioridade, né? Ou fazer faculdade e finalizar, aí automaticamente é transferido para ele. Só que aí tem que ver se existia ali também a contribuição, se a esposa dele contribuía para o INSS, se ela estava dentro dos requisitos para poder ele solicitar essa pensão. Ele não conta se a filha é dele. Ele só diz que ela deixou uma filha. Uhum. Porque em tese se pensa que ele é o pai da criança, então é a responsabilidade de cuidar. Mas não nesse sendo caso, filha dele, teria que ver a situação. Ele entra e aí para poder pedir a pensão para ela. Aí teria que ver justamente os requisitos, né? Se preenche os requisitos para conseguir essa aposentadoria. Certo. Outra pergunta que chegou aqui de telespectador, gostaria de saber se uma pessoa de 78 anos, com 4 filhos, doando o imóvel que tem, a parte dos filhos, 2 não receberam, pelo que eu entendi aqui, ela tem mais patrimônios. Os outros 2 filhos que não foram beneficiados naquela doação acima, podem entrar na justiça para adquirir em vida esses imóveis? Antes que essa titular aí desse patrimônio morra? Então, quando existe, tá vivo, aí o dono do patrimônio pode fazer o que quiser do patrimônio, né? Só que, como eu falei naquela situação, Juscelma, da pessoa que casou, como é que fica que nós demos o exemplo, né? Se ele está nas faculdades mentais dele, ok. Mas os filhos, eles podem entrar com um pedido de interdição para que ele não continue fazendo isso. Sim. Né? Até porque isso é uma forma de direcionar ali o patrimônio em vida para quando, caso ocorra o óbito, os outros ficam desassistidos também. O que não é nem um pouco justo, né? Então, cada caso tem que ser analisado. Não. A gente não sabe o que acontece em cada família, né? Exato. Então, é uma situação complexa para comentar. Exato. Aqui no telão, mais um questionamento. No caso de não se fazer o inventário, parte dos herdeiros pode aí usar o instrumento do uso capião para ficar com o bem? Não. Justamente porque não existe esse instituto do uso capião na questão da herança, né? Sim, não vale para a herança. Não vale para a herança. Não é pelo tempo que a pessoa está lá ocupando o imóvel da família que ela vai ficar com ele, não. Não é. Tanto que tem a importância do inventário se dá, Juscelma, muito, justamente porque aquela família ali que perdeu o pai e teve aquele bem, tem aquela casa, em algum momento pode ser que ela venha também deixar de existir. Então, aí como é que vão ficar ali os filhos, né? Como é que vai ficar ali os dependentes dele em relação a esse bem? De todo modo, terá que ser feito o inventário. Primeiro faz o de um para depois fazer o do outro. Sim. Né?
De fato, essas questões familiares, e aí muitas vezes não se quer tocar em alguns assuntos em família, mas é bom que se sente e converse sobre, né? Sim. Um dos irmãos está lá usando uma das casas que é da família, de repente é preciso conversar e resolver a situação antes que se agrave mais e vai todo mundo brigar na justiça, né? Vamos para o telão aqui para esse outro questionamento. Eu tenho uma tia de 72 anos que não é aposentada, mas recebe a pensão do marido falecido. Ela pode aposentar? E aí nós estamos falando de uma outra situação que diz respeito a direito previdenciário, né? Sim, aí no caso ela é possível sim. Aí tem que ver essa pensão por morte, tem que ver a questão das contribuições, se ela foi contribuinte, né? O ideal é que ela procure advogado, que ele vai analisar tudo isso, a questão do tempo também de contribuição. Certo. Não é tão simples assim, exige um detalhamento maior aí de uma investigação para saber se ela vai ter direito a essa aposentadoria. Porque agora, inclusive, fizemos aqui no Bom Dia essa semana, tira dúvidas sobre a aposentadoria, não é só a idade para conseguir ter acesso ao benefício, é preciso haver uma contribuição prévia para atender a alguns critérios. Bom, vamos aqui para o telão, tem a Juraci querendo saber sobre a situação da família. Minha mãe faleceu, somos 5 filhos, ela deixou uma casa que está escriturada, mas não é registrada, ou seja, tem a escritura, mas não tem um registro da escritura. Se um dos irmãos comprar a parte dos outros, mesmo assim há necessidade de fazer um inventário, eu posso pegar uma declaração deles, reconhecida em cartório, para transferir esse imóvel para o meu nome? Olha, existe a possibilidade sim de ser feito no cartório, se não forem menores de idade, né, se não tiver nenhum desses herdeiros forem incapazes, né, então, dessa forma, havendo o acordo, pode ser feito no cartório. Tá? Inclusive, é até mais rápido. O ideal, quando existe acordo entre as partes, não existe menor, nenhum tipo de problema ali, então, o ideal é o cartório, porque daí é um processo que vai demorar ali cerca de 30, 40 dias, é muito mais rápido. Também. Pode se tornar mais barato, vai depender também de que cartório, aí tem que fazer o levantamento das custas, né? Mas, em regra, geralmente no cartório se torna mais barato. Agora, doutora, mesmo sendo feito direitinho ali no cartório, se aparecer um herdeiro que não estava previsto ali e se habilitar e questionar, ele vai ter que questionar judicialmente ou lá no cartório ele pode questionar? Aí ele poderá questionar judicialmente. E tem quanto tempo para isso? Ou não tem tempo? A qualquer tempo, apareceu alguém que diz ser filho do dono do patrimônio, e qualquer tempo ele pode questionar um inventário ou não? Juscelma, são 20 anos, salvo engano, 10 a 20 anos. É um lapso de tempo grande, né? Mas ele tem um tempão aí para ele requerer, tá? Certo. Esse inventário, ele pode ser feito de várias formas, né? Isso, no cartório. O cartório é uma delas. Isso. Existe a possibilidade, inclusive, que mesmo tendo o acordo, ser feito na justiça, mas como acordo, que vai ser mais rápido também, que é quando existe, por exemplo, um menor de idade. Né? Então, existe um menor, não pode ser feito no cartório, mas está todo mundo certinho ali, cada um vai ficar com a sua parte, aí é o que a gente chama de arrolamento sumário. Então, é feito, dada a entrada no processo, é nomeado o inventariante, aí é colocado ali quais são os bens, as dívidas, tudo certinho, e pede uma homologação do juiz para fazer essa partilha ali dessa herança. E aí, havendo essa concordância, pode ser feito inclusive com o mesmo advogado, não tem necessidade de cada um compor um advogado diferente, pode ser o mesmo advogado para essa causa. E aí pede a homologação, é um processo que é bem mais rápido, mais barato também. Certo. O inventariante tem que ser alguém da família? Não necessariamente. O inventariante pode ser alguém que não seja da família. Certo. Ele é remunerado por fazer esse trabalho ou não? Não, não. O inventariante vai ser nada mais nada menos que alguém que vai representá-los, né? Vai responder por esse processo de inventário, vai estar à frente do processo de inventário. O ideal é que seja algum dos herdeiros, né? Que tenha mais tato com a família, que conheça a família, até porque é um momento muito complicado, é um momento melindroso, né? Então o ideal é que seja alguém que seja ali de dentro mesmo, mas se não for, pode ser nomeado terceiro, sim. Eu quero até, antes de dizer que a gente vai ter outra rodada, trazer esse questionamento que acaba de chegar e é semelhante ao que eu lhe fiz há pouco, quando já houve a divisão do patrimônio da herança, porém apareceu outro filho tempos depois, só que os herdeiros já gastaram o dinheiro que lhes cabia, ou a herança. Como faz com esse que apareceu depois? Nesse caso, ele vai pedir
o reconhecimento, né, vai demonstrar aí que ele era herdeiro e mesmo que não tenha um dinheiro, existe o direito. Sim. E aí a Eles cada... vão ter que arrumar um dinheiro as de onde pessoas der. vão ter que apresentar ali o Eita. dinheiro, depositar, porque vai ser reconhecido o direito dele daquela parte, vamos supor, são 4 herdeiros, né? Então, cada um na sua parte, vamos supor que era um imóvel que era para ser dividido por 5. Então, cada um vai ter que responder ali pelo seu percentual da Pagar cota parte, a conta, que seria vamos dizer assim, desse herdeiro que não participou desse da novo partilha. herdeiro, que apareceu depois de um tempo. Bom, é Exato. muita coisa para pensar, né?